Você, a gente sabe, todo mundo sabe, que é do Mato Grosso do Sul, você é de Sim. Coxim. O Ribeirão por quê? Qual que foi a ideia? E por que Ribeirão, não São Paulo ou outro interior aqui? Na verdade, Piunte, eu sou nascido em Naviraí. Com 10 anos de idade eu me mudei para Coxim. Meu pai resolveu se mudar, já tinha tios que já moravam lá em Coxim, né? E a gente saiu do extremo sul pro norte do estado. E de Coxim me mudei com 10, conheci o João também na escola, um ano depois. Já 2 anos depois a gente já formou a dupla, eu tinha 13, o João tinha 12. E 17 para 18 a gente já foi para Campo Grande. Ficamos 10 anos em Campo Grande, né? E, cara, num determinado dia, numa reunião, a gente conversando, tudo, né? E fazendo 95% ou até mais dos shows fora do estado, a gente chegou à conclusão que a gente precisava sair, porque a gente perdia um dia na logística para sair e um dia para voltar. E naquela época não tinha ainda aquela facilidade dos aviões, né? Uhum. Então, assim, a gente realmente fazia tudo terrestre, era ônibus. Não tinha também, na época, aquele ônibus como hoje, um double deck, com aquela qualidade toda. Então, era muito cansativo. E também a gente se preocupava com a parte financeira da empresa e a gente se preocupava também com a logística para o contratante, né? Como nós éramos artistas emergentes que estávamos começando, a gente tinha essa preocupação de estar bem centralizado e de ter essa facilidade para que a gente se tornasse, entre aspas, né, um artista novo, porém atrativo para os contratantes. Faz quanto tempo já de Ribeirão? Ribeirão, se eu não me engano, são 16. É uma vida em Ribeirão. 16. Então, meus 3 filhos são nascidos em Ribeirão. Não tem ideia de sair dali pra... Irmão, não tenho. Quando eu saí de Campo Grande, eu sempre comentava com a minha esposa, com a Aldra, que se fosse para voltar, seria para Campo Grande, né? Mas realmente a gente sempre pensa assim, vai passar os anos e as coisas vão ficar mais de boa, a gente vai estar mais estabilizado, e aí, cara, a gente sempre sabe que no nosso meio, na nossa profissão, não é assim, né? Esse ano a gente fez 181 shows no ano, fiquei pouco tempo em casa, sempre, até o pessoal brinca, né? O Vinícius é o cuco, né? Só sai para trabalhar e volta. Mas é mais ou menos assim. Eu gosto de ficar em casa para oxigenar a cabeça, para arejar, sair dessa vida louca, dessa correria de logística, de show, né? É tudo muito intenso quando a gente está na estrada. Então, quando eu tô fora da estrada, eu busco sempre dar essa respirada. Você falou de 181 shows ano passado. Tem uma coisa que é muito legal de ser pioneiro, porque vocês são pioneiros e a melhor pessoa para falar que vocês são pioneiros é o César Menotti e Fabiano, porque muita gente fala, não, pioneiros são eles. E eles falam, não, a gente veio depois, um pouco depois, mas quem começou mesmo a fazer sucesso foram vocês. Só que tem uma coisa que parece também complicado de ser pioneiro, é que faz muito tempo já também do primeiro sucesso, né? Vocês começam a aparecer 2002, 2003, 2004 na região e tal. Vocês passaram por todas as fases, não foi por alguma. Vocês começaram e passaram por todas e ano passado fizeram 180 shows. Quando você olha para trás, hoje está tudo bem, porque imagina que vários momentos não esteve tudo bem, né? Sim. Vem uma geração nova e atropela todo mundo. Vem as meninas e atropela o mercado de novo. Vem uma nova geração nova, como agora a Ana Castela, o Luan Pereira. Como é que você se situa, assim, de cabeça, principalmente? Piunte, você sabe que, cara, eu e o João, a gente sempre olhou muito para a escola antiga, que foram aquela galera meio que, tipo assim, que moldou um pouco da gente, né? Aquela galera ali da década de 90. A gente teve a oportunidade de, quando a gente estava começando, de encontrar algumas duplas, né? E pedir conselhos, aquelas coisas todas. A gente sempre soube que nunca foi fácil, né? Mas o que a gente sempre viu é que essa galera que está aí até hoje, eles passaram por todas essas fases, né? Eles souberam se moldar e também entender que o mercado existem as novidades, isso é muito importante.
Às vezes as pessoas perguntam pra gente, vocês se incomodam? Eu falo, cara, muito pelo contrário. Eu acho que a música sertaneja, o gênero sertanejo, ele tá há tanto tempo em evidência justamente por causa dessas novidades, né? E eu acho que quando você busca fazer uma entrega bem feita, você busca escolher um repertório bem escolhido, tá sempre buscando novas ideias. É claro que às vezes você ousando, né, como a gente já fez, inclusive aquele projeto do Grammy de 2011, acho que foi um projeto muito ousado, muito arriscado para a época. Inclusive a gente foi muito criticado, mas hoje, né, eu paro e eu ouço aquele CD, eu falo, cara, os arranjos são extremamente atuais. Conversa com o público dessa nova geração. As guitarras bem timbradas, o Dudu foi muito feliz, né? Então, assim, eu acho que isso faz parte de uma carreira artística. Eu acho que isso faz parte de todo esse processo. E eu fico feliz em ver, particularmente, assim, as meninas, principalmente, vindo com essa força, né? A Marília conversando com todas as tribos, com todos os públicos. A própria Maiara e Maraísa. A gente tem lá no nosso estado, no Mato Grosso do Sul, cara, a gente fazia barzinho junto com a Patrícia Adriana. Então, assim, é muito bacana a gente ver a Paula Fernandes também, a gente viveu isso, né? Esse começo da Paula também juntos. Então, eu acho que isso é importante para a música sertaneja, né? Porque naquela época a gente tinha ali a Roberta Miranda, a Sula Miranda, a gente tinha a Fátima. Então, assim, tava um pouco carente disso, né? E eu acho que a música sertaneja, na voz feminina, também soa muito bem. Então, são esses paradigmas que foram quebrados. Em relação também aos arranjos, em relação às novidades, aos artistas, às mudanças, que isso é algo que também o pessoal, né, sempre gosta sempre muito drama. de fazer esse embate, Isso. né? Cara, eu vejo isso de uma forma muito positiva, Piunti. Eu acho que eu tenho certeza que o Chitão passou por isso lá atrás. Eu tenho certeza... Nós passamos por isso. César Menotti, Vitor e Léo, próprio Jorge Mateus, Fernando Sorocaba. Toda essa galera teve uma crítica. Tudo que é novo, que é diferente, até martelar ali na cabeça das pessoas, né? Sempre tem alguém que vai falar, acho estranho... Isso é normal, eu acho que isso faz parte. Mas eu acho que o que vence mesmo é a batalha diária, cara. Eu acho que, como diz o Lenine, né? É muito mais transpiração do que inspiração. Uhum. Porque vocês, durante esse tempo todo, mudaram empresário, escritório, as coisas vão se mexendo, mas você e o João nunca, né? Nunca foi. Não. Sempre foi junto e... E se você for parar pra pensar, cara, a gente pulou muito pouco de galho em galho, porque... A gente começou a nossa parceria com o Euler e com o Teófilo. E depois, cara, as coisas foram acontecendo, a gente conseguiu se acertar da mesma forma que a gente teve aquele início de amizade. E a gente se acertou, cada um tomou seu caminho, os negócios foram mudando, os interesses também. Mas eu e o João, a gente sempre conseguiu... se sair bem, com os pés no chão. Eu acho que sabendo aquilo que realmente a gente queria para a nossa vida, para a nossa carreira. E a gente conseguiu sair assim de uma situação, tanto com o Teófilo como com o Euler, uma situação bacana. Tomando um café dentro do escritório, sem polêmica, sem processo. Sem imprensa. Do jeito que a gente começou. É o que a gente falou, cara... A gente chegava aqui na gravadora, a gente fez tudo sem advogado, sem nada. Eu acho que agora que a gente está todo mundo bem, nada mais justo do que a gente sentar e se acertar, vamos ver o que fica bom para cada um. E, cara, cada um toca a sua vida e tá tudo certo. Eu acho que é assim que tem que ser. Vocês são... Hoje não se usa mais, ainda bem, o sertanejo universitário. Mas que é um termo que define bem uma geração, né? Porque, de fato, eram caras universitários tocando. Eu falo que ainda bem porque muita gente... começou a usar de forma depreciativa, mesmo não sendo. Sim. Você e o João estavam na mesma faculdade? Na mesma faculdade, no mesmo campus, né? Que o nosso campus era o rural, né? Uhum. Então, assim, agronomia, veterinária, fisioterapia, odonto, tava toda essa galera lá.
E nos intervalos a gente sempre pegava o violão, ia tocar com... Tinham outros também que gostavam de cantar. E a gente foi fazendo amizade com a galera da veterinária, a gente foi fazendo amizade com a turma ali do campus mesmo, né? E o presidente do DCE era o Petiço, que é meu compadre do João. E ele era o cara que... DCE, pra turma entender, é o diretório acadêmico, né? Sempre dá umas brigas. Mas na Expo Grande, naquela época, Piunte, a barraca mais cobiçada dos artistas regionais era a barraca da veterinária. E todo mundo queria... Então, assim, tinha o pátio, onde tinha lá o show principal, 30, 40, 50 mil pessoas. Quando terminava, o público virava de costas, estava de frente para a barraca da veterinária. Então, era o máximo. Entendi. Era bancado pelo DCE da nossa faculdade. Entendi. Da Uniderp. E aí a gente fez amizade com o Petiço. O Petiço era um cara também bem empreendedor, era um cara que tinha uma visão à frente da turma na época de evento, levou também todo torto naquela época que o negócio estava pegando. E ele nos deu, cara, essa oportunidade, porque Campo Grande tinha muitos artistas e muitas duplas boas, né? Inclusive duplas que estavam até mais adiantadas do que a gente. No caso, citar duas, né? O João Haroldo Betinho, Marco Aurélio e Paulo Sérgio. Eram duas duplas mais maduras, os caras já eram dali, já estavam consolidados ali em Campo Grande, na região. E o Petiço, ele enxergou algo na gente e nos deu essa oportunidade, e a gente aproveitou. E depois disso, a gente já fazia shows também no interior do estado. Inclusive, tocávamos mais no interior do que na capital. Tem a história, né, de que Campo Grande foi o último lugar mesmo. Na verdade, eu e o João, a gente chegou e a gente se deparou com os caras com a noite e a gente se assustou, cara. Imagina, dois moleque, 17, 18 anos... Dois caipira, né, bicho? Nunca tinha morado numa cidade grande. Eu morando numa pensão, o João morando com o tio dele. E a gente não conhecia nada de uma cidade grande. Então aquele universo nos assustou um pouco. Mas a gente passou a fazer amizades, a gente passou a frequentar à noite, né? Tanto o meu curso quanto o do João, a gente tinha que estudar o dia todo. Então não era sempre que a gente podia ir. Mas a gente sempre fazia questão de ir ver as apresentações da galera que estava bem na cidade. E a gente viu que, cara, o repertório dos caras era muito retrô, era muito lado B. E eu e o João, a gente não tinha ainda essa cancha toda, né? A gente vinha de uma cidade interior, a gente cantava muito... Tinha as músicas antigas, tinha aquela coisa dos pais, né? Aquela essência toda, né? Coxinha é uma cidade também que é a cidade do Zacarias Mourão, do Pé de Cedro. Tem esse lado histórico dentro da gente, mas a gente cantava muito nas choperias ali, aquilo que estava tocando no rádio. Só vou te cortar, porque hoje eu entrevistei de manhã o Mococa, eu gravei hoje de manhã, e ele falou que fez um show em que só se tocou uma música, e era Pé de Cedro. Sim. Ele contou porque ele cantava, na hora de declamar, entrava o prefeito, aí voltava na música. Aí na hora entrava outro político, aí ficou a noite inteira cantando a mesma música. Até aí você falou da música, eu falei, pô, coincidência. E o Pé de Cedro é um marco, né? Pé de Cedro é um marco. E Coxim tem esse lado histórico, né? Do Rio Taquari, de ser, assim, o portal do Pantanal. E a cidade do Zacarias Mourão. O show era em algum lugar ali. Eu vou lembrar eles ainda. Direto eles estão por ali, viu? Sim, sim. Já passaram muito por lá. E aí a gente, cara, a gente começou a tocar no interior. A gente teve essa consciência, mesmo sendo muito novos, que ali não dava pé pra gente, que a gente precisava estudar, que a gente precisava pedalar, remar um pouquinho mais, criar mais corpo. E aí a gente passou a ter mais abertura nas cidades vizinhas do estado. O nosso estado não é um estado muito grande, né? Na época era 78 municípios. E, cara, a gente começou a fechar o nosso repertório, fazer um repertório mais vasto. A gente passou a entender melhor o que o público da capital gostava de ouvir. Só que aí também a gente começou a fazer um público, né? E essa galera do interior
essa galera mais jovem, essa galera foi para Campo Grande estudar. E aí tudo ficou muito mais fácil, porque aí a gente já conversava com esse público. Entendi. As galeras já... A galera... Era a sua turma. A galera já identificava o João Bosco e Vinícius como uma dupla, entendeu? Não tinha aquele lance, quem que são esses caras aí? Porque quando a gente começou a tocar em Campo Grande, a gente tocava pra 3 mesas, cara. Pra 3 mesas? A primeira vez que a gente tocou no Chapéu 31... É um bom nome também. E era na frente do shopping ali, Campo Grande. Era um baita ponto. Cara, tinha 3 mesas. Entendeu? Então, assim, a gente chegava nas apresentações, na Le Point, por exemplo, que tocava o João Haroldo Betim, tocava o Marco Aurélio Paulo Sérgio. Dava 800 pessoas, 1000 pessoas, né? Num barzinho. Pô, é muita gente. E o povo cantando tudo, né? Então, assim, realmente, todo o começo, ele é muito difícil. E quem acredita na gente é a gente, velho. Se você não meter a cara, se você baixar a cabeça, você vai ser mais um na estatística.